Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Barros. Hoje estamos aqui para falar uma mensagem que está bem no templo construído por Salomão. Porque a gente sabe que Davi teve um desejo muito grande de construir uma casa para o Senhor. Mas o Senhor disse: não, Davi, você é um homem de guerra e você não vai construir, mas Salomão, o seu filho, vai construir então esse templo. E aí Davi deixa muitas coisas preparadas até chegar um momento que Salomão vai construir o templo. Irmãos, o templo que Salomão constrói é um templo, é uma arquitetura que tem muitos mistérios nela. O templo que Salomão constrói é uma arquitetura misteriosa. Tem vários mistérios na construção dessa arquitetura, porque não era uma arquitetura qualquer. Era o templo onde o Senhor ia manifestar a sua glória. Era o lugar em que os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano para oferecer sacrifício por eles e pelo povo. E quando ele saía desse sacrifício, eles seriam perdoados, tanto o sacerdote como o povo. E a Bíblia diz que aquele local se enchia da glória de Deus. Então, para construir um local onde a glória de Deus se manifesta, não pode ser qualquer lugar. Então, por isso nós vamos ver que Deus vai deixando em toda a Bíblia a construção desse templo, medidas, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Até que eu, em um belo dia, venho ler aqui 1 Reis 6 e Deus vai trazer uma palavra para o meu coração e eu estou dividindo com os irmãos. E eu vou ler para vocês uma palavra que está aqui em 1 Reis 6, 7, que Deus trouxe pela misericórdia uma revelação para o meu coração e eu vou compartilhar com os irmãos, que diz assim: e edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e a do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa, e a aperfeiçoou, e a cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Irmãos queridos, quando eu li essa mensagem assim, Deus me deu uma primeira revelação, me mostrando como aquela construção foi construída com total silêncio. Então, irmãos, como é que pode uma construção que tirava suspiros de quem viam? As pessoas olhavam para tudo que Salomão tinha construído e ficavam: como você conseguiu construir todas essas coisas? O palácio, como você conseguiu fazer algo nesse patamar de riqueza, de beleza e de muito mais, irmãos? Porque o Senhor, ele ia dando as ordens para ser cumpridas. E uma das ordens dada aqui é que nenhum som poderia ser ouvido na construção. Meu Deus, como é que você faz uma construção sem ser ouvido? Aqui próximo de mim estão fazendo uma construção, irmãos, é barulho de manhã até a tardinha. É aquele barulho zoom, de serra, de furadeira, de pá, enxada, e é uma coisa pequena, muito pequena. Agora você imagine Salomão com milhões de homens construindo o templo do Senhor sem nenhum som. Esses homens não poderiam nem se comunicar ali dentro, porque o som era proibido dentro daquele lugar. E aí eu comecei a ficar nisso aqui, me chamou muita atenção esse versículo, eu ia e voltava, eu falei: meu Deus, então como pode construir sem barulho? Como faz uma obra daquele patamar sem barulho, daquela estrutura? Como se faz um templo daquele tamanho, sem nenhum ruído? Como que o Senhor pede isso? E aí, irmãos, nós vamos entender que tudo que está nas Escrituras tem uma finalidade.
Aqui não está essa passagem por acaso, foi isso que o Senhor abriu meus olhos. Ele está falando que edificava a casa com pedras preparadas. Essas pedras aqui são pedras lavradas. São pedras que elas ficavam lá na pedreira. Essas pedras eram pedras que ficavam na pedreira. Elas tinham que ser cortadas lá na pedreira. O tamanho exato, a proporção exata. E essas pedras vinham para o local onde que seria levantado o templo. E elas tinham que encaixar. Pedra encaixando com pedras, pedras se encaixando com pedras. E aí eu imagino se uma pedra viesse com uma pontinha fora do lugar, ela não poderia fazer parte daquela construção, porque ela não ia encaixar. E era necessário que as pedras se encaixassem para que o templo não desabasse, porque uma pedra fora, aquele templo poderia ruir. E não poderia acontecer, porque aquele local era o local que o Senhor havia dito para ser construído o templo. Aquele era o local onde o Senhor ia manifestar a sua vontade, ia se manifestar para os povos que ali, ia se manifestar ali entre as 12 tribos. O Senhor se manifestava, a glória, é contado que a glória do Senhor enchia aquele lugar. E aquele lugar, então, não podia ser feito de qualquer maneira. E aí pensa bem como ia ser fácil, trazer as pedras, não deu, corta, serra, acerta, ia ser até rápido. Mas não, tinha que ter um homem de frente cheio da unção, tinha que ter um homem ali espiritual para tomar conta dessa obra. Porque Salomão não podia botar qualquer pessoa para realizar aquela obra, porque não era uma obra qualquer. Então essa obra ela é realizada sem som. E aí vocês vão descobrir porque não poderia ter som naquele local. É isso que o Senhor me mostrou. Por que não poderia ter som naquele lugar? E aí a gente precisa ir, a gente está na antiga aliança, mas a nova aliança, ela vai abrindo e nos mostrando, porque são coisas que vão estar se alinhando. Uma mensagem se alinha com outra. Então lá em Reis nós vimos que não poderia ter nenhum som quando as pedras eram colocadas no templo e ajustadas. E aqui em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro 2:3 diz assim: e se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha que a mensagem está aqui. Vós também, com pedras vivas, são edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crê não será confundido. Irmãos, essas duas mensagens vão se ligar. Porque quando Deus ele manda preparar o templo dele, e ele diz pedras lavradas, ou seja, as pedras tinham que ser cortadas, tinham que ser preparadas antes de serem ajuntadas para a construção do templo. E quando chegavam no templo não podia ser ouvir martelo, instrumento, batida, que diz assim, martelo, machado, nenhum instrumento de ferro se podia ouvir na casa quando a edificavam. Enquanto estava edificando a casa, não poderia haver som. E aí o Senhor começou a falar com o meu coração o que era essa proibição. Irmãos, toda vez que o som se propaga, esse som, ele produz vibrações. Ainda que você não veja, ainda que eu não veja, haverá vibrações. Deus não queria essas vibrações ali na construção daquele lugar.
porque as vibrações iam mudar totalmente aquelas pedras que estavam sendo colocadas ali naquele lugar onde o Senhor seria adorado. Então nenhuma vibração, nenhum barulho exterior poderia estar ali para afetar. E nenhum barulho poderia afetar aquela construção. E aí você pode falar assim para mim, mas o que tem a ver isso conosco? E aí o Senhor fala, usa essas pedras, esse trabalhão que Deus manda, e construir lá longe, andar com aquelas pedras, podendo já levar tudo pronto, acertar ali, que adiantava a vida. Não é à toa, nada que está na Bíblia é à toa. Ainda que a gente não conheça a finalidade, como eu não conhecia essa, mas não é à toa. Você é uma pedra. Eu sou uma pedra. E nós estamos sendo edificados pelo Senhor para que o Espírito Santo habite em nós. E aí vocês vão entender. E também vós, como pedras vivas, sois edificados para a casa espiritual. E vocês também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Somos nós essa pedra, irmãos. Então, nós, como pedras vivas, estamos em processo de construção. O Senhor está nos construindo. Nós estamos sendo construídos pelo Senhor como essa pedra, para que Ele em nós faça morada, para que Ele em nós habite. E que nós possamos juntos, como edifício, sendo edificado, casa do Senhor, ofereçamos a Ele sacrifícios espirituais, oferecidos, agradáveis a Deus. Então nós, como pedras vivas, irmãos, nós estamos sendo formados. E nós não podemos ter, assim como o templo, barulhos estranhos, frequências estranhas, ruídos estranhos que venham modificar o nosso ser. Irmãos, e o Senhor coloca isso para nós aqui. Só que isso a gente não sabe com tanta perfeição, a gente não consegue entender isso com grande perfeição, sobre o ruído na construção do templo, as frequências que não podem ter no templo. Nós não sabemos direito, nós nos perdemos com o tempo, mas o inimigo das nossas almas, ele sabe perfeitamente o que o Senhor está fazendo para nos proteger quando Ele dá essa palavra. E aí Ele vai trabalhar de maneira contrária. Enquanto o Senhor diz para nós estarmos fora de certas frequências, Ele vai trabalhar para que nós estejamos debaixo de frequências que façam com que você não seja capaz de ser esse edifício, essa pedra, este lugar onde o Senhor quer trabalhar. Irmão, na minha cabeça vem com tanta claridade o que Deus falou, mas eu não sei se eu consigo passar com essa clareza para os irmãos. Mas eu estou tentando. Que o Espírito Santo possa nos ajudar. Então, queridos irmãos, o que o inimigo está fazendo nesses últimos dias? Frequências estranhas no seu corpo, que vai perturbar seu corpo, que vai perturbar sua mente, que vai perturbar o seu coração. Porque, irmãos, quando eu boto o aparelho aqui no meu pulso, ele mede a minha frequência cardíaca. Ele diz quanto está a minha pressão, se a minha pressão está boa, se a minha pressão está ruim. Sinal que é a frequência do meu corpo. E as frequências do meu corpo deveriam estar corretamente, andando perfeitamente. O meu coração tem uma frequência, ele devia estar na frequência certa. A minha mente tem uma frequência, e ela devia estar na frequência certa. Mas, irmãos, quando nós somos alterados, essa frequência vai mudando. Algumas pessoas dizem que esse instrumento aqui é um perigo, porque ela modifica a nossa frequência. Quando nós dormimos com um negócio desse aqui do lado, o nosso cérebro não relaxa, porque as frequências do nosso cérebro, que era para relaxar, elas são alteradas com esse negocinho aqui. A frequência que sai daqui você não vê,
Nossos olhos não conseguem alcançar muitas coisas, irmãos, mas aqui está frequências saindo. Se nossos olhos pudessem ver, se botar uma máquina aqui, você vai ver as frequências saindo. E essas frequências, elas vão mexer com o seu cérebro, você não vai ter uma noite tranquila. Então, o que estamos vendo nesse mundo? Algumas frequências estão vindo para destabilizar o nosso ser. Quando você põe o rádio, quando você liga a televisão, irmãos, se a antena não estiver boa, fica tudo chuvoso, assim, embaralhado, né? Não sei direito. Aí você vai lá e fala, mexe na antena, isso aí é no antigamente, né? Não sei se vocês conhecem isso. Aí acertava a antena e colocava no lugar certo. A televisão, para! A televisão tá ótima. A imagem ficava linda, porque a antena estava para o lugar certo. Quando alterava, só chuvisco, não via nada. Ó, irmão, a gente tem uma antena aqui, que tem que estar ligada com o eterno. Ligadíssima. Quando essas frequências mudam, irmãos, nós vamos ali para um caminho de carnalidade, e aí a gente tem que acertar essa antena de novo no lugar certo, que é o eterno. Mas o inimigo, ele sabe disso. E ele está alterando as frequências do corpo do homem, dia por dia. Hoje eu estou falando assim por cima, porque é um assunto mais profundo. Então ele está alterando a frequência do seu corpo, do meu corpo, com as alimentações, com as músicas. Então ele sabe muito bem, ele conhece muito bem, entende muito bem. Irmãos, nós não estamos brigando com qualquer pessoa. Nós não estamos brigando com qualquer um. Nós estamos brigando com aquele que Miguel falou. O Senhor repreenda. E que o Senhor repreenda em nossas vidas, irmãos. Que isso seja repreendido. E nós temos que buscar, irmãos, sermos essas pedras aqui, em que o Senhor está falando, pedras vivas, que somos edificados espiritualmente. Então, orarmos ao Senhor, que o silêncio na construção desse templo venha. Que o Senhor nos construa para que sejamos habitados por Ele. E aí, não sei se irmãos vão compreender isso. No dia que a frequência do seu corpo estiver totalmente alterada, o Eterno não poderá habitar em você. Espero que você tenha entendido o que eu quis falar. Porque o Senhor falava por parábola. A Bíblia, você está vendo aqui que é por parábola. Mas vocês precisam entender as parábolas que eu estou falando, vocês precisam ler as Escrituras. Mais do que tudo, igreja, irmãos, vocês precisam ler as Escrituras. Porque eu estou falando, o tempo está se esgotando. Se encham do Senhor. Tomara que os irmãos tenham entendido. Essa é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, mas eu vou buscar me aperfeiçoar. E sabendo que tem os irmãos que ainda não estão preparados para ouvir, eu me pergunto, como falar, Senhor, de maneira que seja entendida? Então, irmãos, que vocês que me ouviram até agora, eu agradeço vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de nós para o que está vindo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas o Senhor tem nos guardado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.